Olá, mulher! Seja muito bem-vinda! Eu sou Franciane Patrício, terapeuta consteladora familiar e criadora da Semana da Mulher Próspera, que é dirigida a mulheres como você que querem destravar a vida, ser uma mulher próspera, abundante, realizada, com dinheiro e tudo o que você deseja e principalmente merece. Quer ver? Quando eu comecei a observar e a seguir as lives da semana do resgate, eu falei assim, não, mas não são eles, sou eu. Quem fazia isso era minha mãe. Aliás, minha mãe faz até hoje. E ela tá resgatando junto comigo, porque ela tá vendo e ela foi prática. Ela falou, nossa, é mesmo, eu faço isso. Eu falei, mãe, eu tava fazendo tudo igual. Porque qual que era a questão com a minha mãe? Eu tenho uma afinidade muito grande com ela. E sempre falei mesmo, quero reproduzir o que minha mãe faz de bom. Só que inconscientemente eu estava reproduzindo o que não era legal também. E hoje, nesse terceiro vídeo, eu vou te mostrar os principais motivos para sua vida estar travada. E é tudo lá no seu inconsciente, você nem percebe. Pois eu já te disse lá no segundo vídeo, muitas mulheres que me procuram têm lá no seu inconsciente sentimentos de abandono, de rejeição, que ficam lá por anos e anos e anos, te deixam sem rumo, perdida mesmo, sem achar solução. Você não consegue entender por quê todo esse vazio dentro de si. Por que que sufoca tanto? Mas quando as mulheres descobrem um caminho com informação, autoconhecimento, ai, gente, tudo fica mais fácil. É como eu sempre digo, é uma virada de chave. E essas mulheres, elas literalmente destravam, elas se transformam. Dá uma olhada. Assim, eu acho que a coisa que muito me impactou foi assim o seu áudio falando justamente na ocasião sobre mãe, né? Que esse foi sempre, desde o início da minha jornada, desde que eu me conheço por pessoa, essa é uma questão que sempre me impulsionava a questionar muitas das minhas mágoas, né? Muitas coisas assim que eu não entendia. Então, esse foi o meu ponto de partida desde o início, né? Então, quando eu ouvi o seu áudio, a minha semana mudou. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Processo assim, pensando, meu Deus, o que tá passando assim que eu não tô percebendo, né? O que eu não tô vendo nisso tudo, né? E aí vem um resgate assim e vai vir de uma maneira tão profunda, né? Porque ele vai te ensinar coisas que você nem sabe sobre o feminino, né? Coisas que você não sabe que existe, né? E também, assim, eu vim de um lugar que tava. E sempre, né? É recorrente, né? Porque enquanto você não cura uma coisa, eu imagino que ela seja sempre recorrente, né? Então, assim, uma coisa, assim, um presente, assim, que o resgate me deu, e que eu acho que isso não tem nos livros, entende? Não tem, não tá, pode até estar nos livros, mas não ensina exatamente como. Então, você lê uma coisa é diferente do que você ser ensinada como fazer na prática, né? De como é. Então, assim, era aquela coisa do acolhimento, do autoacolhimento, né? Aquela coisa de não se maltratar, né? Porque eu estava num processo de me maltratar e em coisas que eu não estava nem percebendo. Então, mulher, se você não assistiu os dois vídeos anteriores, volta lá. Aqui na página, na parte de cima, você vai encontrar mais dois links. Todos com a minha foto e com o número do lado, 1 e 2. Então assista eles primeiro e na sequência para que você possa compreender tudo aquilo que eu vou te mostrar hoje, pois os dois primeiros vídeos eles são preparatórios para que você possa entender sobre as vivências das constelações familiares, sobre os movimentos sistêmicos e como é que resolve todo esse sentimento aí de abandono, rejeição, essa dificuldade na relação com a sua mãe, e assim você vai poder destravar essa vida acessando a prosperidade que você merece e deseja. Mas ó, faz isso antes que a semana acabe, tá bom? Porque os vídeos eles vão sair do ar em poucos dias. E aí, eu quero te falar que nesses dois últimos vídeos eu te contei um pouquinho sobre a minha história pessoal, sobre os problemas de relacionamento que eu tive com a minha mãe, de como essa caminhada de prosperidade se abriu para mim e também como eu encontrei essa força interna através da reconexão com as minhas ancestrais e com as mulheres da minha família. Pois eu também cheguei aqui no ápice da minha dor,
onde eu passei por uma crise gigantesca, que me fez repensar em todo o modo que eu vivia, como que eu tinha chegado até ali, que foi um momento pessoal de muito sofrimento, de muitos questionamentos, e a partir daquele mergulho, daquela situação, eu fui para dentro de mim, como se fosse realmente um mergulho interno, assim, e onde eu tive a oportunidade de reconectar com a minha força, que eu nem sabia que existia, mas que todas nós temos, é uma força interna que todas nós temos. Então, naquele meu momento de crise profunda, de muita falta, de muita escassez, hoje se transformou no meu trabalho. E esse trabalho ele já tocou milhares de mulheres de todos os lugares do Brasil e até do mundo. Então, eu falei sobre esses 3 passos para destravar a sua vida que eu utilizo nos meus atendimentos com essas mulheres que querem essa prosperidade, abundância, só que não sabem como fazer e não conseguem se livrar de todas essas amarras que não te deixam seguir em frente de jeito nenhum, que é exatamente aquilo que eu ensino para todas as mulheres do programa do Resgate do Feminino. Ali no segundo vídeo eu te dei exemplos práticos de como destravar tudo isso, então vai lá, se você ainda não viu alguns dos 2 vídeos, aproveite agora, assiste enquanto dá tempo, tá bom? E meus amores, antes de tudo, eu preciso fazer um agradecimento. Eu tô imensamente grata a todas as mulheres que estão lá no grupo do Facebook das Mulheres Prósperas, que se abriram, que deixaram seus comentários, deixaram seus relatos, já estão sendo acompanhadas pelas nossas guardiãs do programa do Resgate do Feminino, contando como foi para cada mulher chegar até aqui e participar da Semana da Mulher Próspera, né? Começar a resgatar o seu feminino. E é muito lindo, muito maravilhoso, sim, é um sentimento que é difícil de descrever, né? De ver essas mulheres ajudando outras mulheres, pois a sua trajetória é também o caminho de muitas outras. E eu fiquei aqui bem tocada com cada história incrível da vida de vocês, né? Tudo aquilo que vocês me contaram lá nos depoimentos. E ainda tem também os atendimentos gratuitos que eu faço todas as quartas-feiras. E as lives com as mulheres do resgate, que é diariamente, né? Essas lives, esses atendimentos são muito transformadores. Tanto para vocês que participam, quanto para mim, me ajudando através dos depoimentos, né? A inspirar a comunidade de mulheres que nasceu aqui, ó, junto com a Semana da Mulher Próspera. Então é isso, meus amores, ó. Meu agradecimento profundo a cada uma de vocês. Então vamos lá? Vamos começar? Agora que você já sabe onde está a origem de tudo, onde você está travada aí na sua vida, onde está esse sentimento de rejeição, abandono, que estão dentro de você, que estão lá no seu inconsciente, que te deixam aí muitas vezes sem ação, sem saber o que fazer. E isso, claro, acaba te prejudicando, principalmente porque você fica paralisada. A sua vida não vai pra frente, mesmo que você tente, você perdeu essa conexão com você mesma. Aí você fica aí mergulhada na dificuldade, só consegue ver o pior da situação, nunca consegue sair dessa situação. Então, você também já pode ver, aprendendo nos vídeos, né, mudando algumas coisas do seu dia a dia, você já consegue ir transformando a sua realidade. E é o que eu sempre digo para as mulheres, tá tudo na sua frente, você só precisa olhar, é preciso olhar. E antes de tudo, você tem que se permitir. Dá uma olhada. Eu abri o Instagram, adoro Instagram, né? Eu abri o Instagram, aí você aparecia. Bom dia, deusas! Aí eu falei, nossa, que moça feliz, gente. Que alegria, né? Eu tava numa bad terrível, cheia de emaranhado, muito mal. E aí, daqui a pouco, você, gratidão. Aí eu, ai, meu Deus, lá vem essa mulher com gratidão. E foi indo, uns 3 dias direto, aí um dia eu falei, deixa eu ver um vídeo dessa moça. Aí assisti um vídeo seu e falou exatamente o problema que eu estava tendo com a minha mãe. Uau. Aí eu falei, nossa, aí você indicou o livro, Mulheres que Correm com Lobos. E minha filha tinha me falado desse livro, tinha me dado. E eu falei, putz, não acredito, deixa eu prestar atenção nisso. E aí você começou a falar da constelação. E fazia algum tempo que a constelação estava me cercando. Me cercando. Aí eu falei, deixa eu prestar mais atenção nisso aqui. Aí comecei a ver. Aí você falou do resgate. Aí eu falei, gente,
eu tenho que fazer. E agora eu vou te mostrar os principais motivos da sua vida estar travada hoje. Pois é, eu já te falei que tudo tá lá no seu inconsciente, você nem percebe. Então, eu selecionei as principais perguntas que eu recebi durante essa semana que falam exatamente dos motivos que te travam. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Essas perguntas são perguntas também de outras mulheres e elas vão te ajudar a destravar a sua vida. Isso pode acontecer agora, nesse exato momento, como já aconteceu com outras mulheres nos outros eventos que já se passaram. Imagina você acabar esse vídeo se sentindo essa mulher próspera, essa mulher que você tanto quer viver, que você deseja e procura, ela tá aí dentro de você. Eu vou te mostrar esse caminho. Vamos lá? Então, olha só, uma questão que eu ouço muito, que as mulheres me falam é: Fran, eu não tenho mais a minha mãe, como eu faço para fazer esse resgate interno? Como eu destravo a minha vida se a minha mãe já nem tá mais entre a gente? E eu te digo, mulher, a resposta é que não importa que a sua mãe não esteja mais aqui com a gente, ou que você não queira falar mais com a sua mãe, ou mesmo que a sua mãe não esteja entre nós, você nunca nem conheceu, não importa. Você deve ter percebido que o fato de você não estar com a sua mãe não faz com que todos os problemas que você teve com ela lá no passado, enquanto ela estava aí viva com você, né, tenha sido resolvido com a partida dela. É isso, não é? É bem o contrário. Se você está aqui assistindo esse vídeo hoje é porque vocês continua com esse problema, mas que esse problema está aí dentro de você. E é aqui que o resgate do feminino entra, pois você só não sabe por onde começar. A questão é que você tem uma história aí com a sua mãe, mesmo que você não conheça ela, mesmo que ela não esteja presente, as brigas, os conflitos, o abandono de não ter mais uma mãe, né? Aquele sentimento que ela te abandonou. Então perceba que existem memórias, questões bem mal resolvidas aí. Tem ressentimento, tem emoções que ainda estão vivas dentro de você, que estão ligadas diretamente nessa relação que você teve com a mulher que te trouxe para o mundo, a sua mãe. E é bem simples. Você quer ver? Quando a gente realmente começa a olhar para essas questões, essas memórias de dor e encara elas de frente, a primeira reação, que é automática, é parar e perceber. Você começa a olhar para o que aconteceu com muita atenção quando está nesse processo de resgate. Compara as suas atitudes agora. Assim você começa a vir para este momento, que é como diz as constelações, você precisa olhar para o que precisa ser visto. Porque eu sei que muitas vezes nós queremos fugir, excluir essas memórias, nem chegar perto. É assim ou não é? Aí começa todo o processo de movimento das constelações, que chamamos de ressignificar, ou seja, refazer essas memórias, essa amarra, como se a gente mudasse, como se a gente transformasse aquela dor que você está sentindo. E aí você encara ela não mais como uma dor, e sim como algo resolvido, superado, que tem até uma força, um poder ali que você nem percebia. Então, justamente com esse novo você, com esse momento ressignificado, aquela situação, um problema que está aí mal resolvido internamente dentro de você, ele resolve, você se sente mais leve. É como se você estivesse em ordem, com aquela paz, aquela sensação de que está tudo certo. E aí tem uma força de prosperidade. Olha para essa mulher e veja como isso acontece na prática. Então, Fran, quando eu comecei a acompanhar seus vídeos, eu me percebi assim, travada. Travada internamente, né? O lugar de ter perdido minha mãe, né, há 2 anos e alguns meses, me deu essa condição de ficar paralisada, de ficar travada, de não me perceber fluindo de forma interna e externa, né? E aí eu fui assistindo os seus vídeos, foi fazendo todo sentido para mim, fui me percebendo no que você ia colocando, no que as deusas ia trazendo, né, relatos que ressoou muito na minha história, né? E aí eu fui percebendo, opa, aqui eu posso virar essa chave, aqui também. E foi caminhando, né? Fazendo os exercícios. No meu tempo, né? Foi também um lugar de desafio, porque eu queria acompanhar o grupo, o ritmo do grupo. E aprendi, né? Onde eu pude, Fran, perceber que muitas coisas eu ainda não tinha olhado. Com certeza. Né?
não tinha percebido, papéis trocados, que eu estava me colocando em lugares que não era meu, né? Uhum. Nas relações, na família. Então, assim, para mim, eu aprendi muito, Fran, muito mesmo. Só tenho a agradecer. Uma outra questão que eu ouço diariamente é: mas Fran, eu não tenho problema nenhum com a minha mãe, a gente se dá bem. Então por que que a minha vida tá travada? E aí eu te respondo que esse é um ponto interessante que várias mulheres do resgate elas me trazem, pois nesse caso não se trata apenas de você ter uma relação boa ou não com a sua mãe, se você se dá bem com ela, se você como você se trata. O que tem a ver é o que tem por trás de tudo isso. Quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta para você ver onde você está travada. Como é a relação da sua mãe com o trabalho dela? Ela conquista as coisas que ela quer? Ela tem o trabalho que ela se realiza? Ou a sua mãe abriu mão dos próprios sonhos para cuidar dos filhos, da casa? No que a sua mãe acredita com relação ao trabalho? Você pode não perceber, mas por amor inconsciente, muitas vezes nós repetimos o padrão da nossa mãe, mesmo de forma diferente. Isso na profissão, na relação com o trabalho, na criação dos filhos, na relação com o marido. Isso trava a prosperidade. Mas uma outra questão sobre a vida estar travada também pode estar ligada com a relação com o seu pai. Deixa eu te mostrar uma coisa. Muitas vezes a gente não chega a olhar para o nosso pai como nosso pai, porque a nossa mãe traz questões bem mal resolvidas lá com o nosso pai, mas que são questões dela como mulher. Só que você acaba olhando para o seu pai não como seu pai, você fica olhando para o seu pai como o marido da sua mãe. E aí está um grande problema, pois muitas vezes nós tomamos a dor da nossa mãe com relação ao nosso pai. Eu vou te dar alguns exemplos. Isso causa um prejuízo na nossa vida. Vamos dizer que seu pai traiu sua mãe, ou que seu pai abandonou sua mãe, ou que você ouvia sua mãe falar mal do seu pai, ou que seu pai nunca se deu bem com o trabalho dele, ele vivia mudando de emprego o tempo todo, ou o dinheiro, ele não parava na mão do seu pai. Tava sempre faltando tudo em casa, tinha agressividade, às vezes bebida envolvida, né? Então, gente, é assim, meio que herança, tá? Obviamente, a gente começa a perder a força da nossa vida, sem perceber. Você não tem clareza do trabalho, você não sabe o que é, aquilo que tem que fazer, e por consequência, você não se acha merecedora de receber a prosperidade que você tanto procura. Então, nas constelações familiares, nós chamamos esse movimento de repetição de fidelização inconsciente, onde a filha acaba repetindo isso por um padrão, por amor à mãe. E quando você não tem essa força de pai, isso porque a mãe está sempre julgando seu pai, você assume lá no seu inconsciente. E assim, o pai traz a clareza, o foco. Se você não tem essa força, você fica sem clareza, foco, sem ação, sem força, sem coragem, não sabe por que caminho seguir. É como se você ficasse à deriva, perdidinha. E aí, se você reparar, aparece um monte de oportunidade de trabalho mesmo na pandemia e você não tem força nem para enxergar isso. Sempre aparece aquela oportunidade de trabalho para sua amiga, para sua vizinha, mas para você não. É assim ou não é? Então dá uma olhada nessa mulher. A questão de problemas com a mãe, eu disse, mas eu não tenho problema com a minha mãe, né? Uau. Mas eu tô há muito tempo, tipo, lutando contra algumas coisas, assim, tentando, fazendo vários outros processos, enfim, já fiz, mas eu não consigo dar a volta, né? Em relação a financeiro, em relação à autoestima, em relação a várias outras coisas. Aí eu disse, bom, eu não tenho problema com a minha mãe, mas vamos ver qual é que é essa da Fran, né? Adoro! E aí fui, me joguei, assim, com outras mulheres, enfim, também não tinha condições, enfim, de entrar na turma, né? Mas eu acho que a coisa, quando tu começa a caminhar, o universo coloca o chão para te pisar, né? Então eu falei, não, tá na hora, eu acho que é a minha vez, né? Então vamos lá. E foi o que aconteceu. Durante as vivências que a gente vai fazendo e todo o processo, aí sim eu descobri um problema com a minha mãe, né? Uau! Tava lá Que escondido aí no seu inconsciente, Lília. tava. Uma outra questão que as mulheres falam, mas Fran, eu não tenho dinheiro, sempre falta. Quando eu recebo um dinheiro, ele simplesmente desaparece. O que que eu faço? E eu te respondo, mulher, não é
Surpreendente pra mim que você não tenha dinheiro, porque é muito provável que o que você tem aí dentro de você, vibrando em você, é a falta de amor, por exemplo. Quer ver? Como você não se sente amada desde a criança, lá na relação com a sua mãe, você achou que você não recebia carinho dela, que ela não te dava atenção, que ela nunca foi sua companheira, que ela não te ajudou a resolver as coisas que você precisava, que ela te deixou sozinha e abandonada? Você sabe quando você via sua mãe dando as coisas aí para outras pessoas, mas que não dava para você, por exemplo? Isso é muito comum nas mulheres que chegam até aqui. Ou então aquela vez que a sua mãe comprou, vai lá, um sapato de presente para sua prima, mas que não comprou um para você, que é a filha. Ou mesmo quando a sua mãe preparava aquele café cheio das coisas gostosas, né, para as visitas, mas que quando estava apenas só você e ela em casa, o café nem acontecia, nem tinha nada ali de coisa gostosa para você. Acontecia isso com você ou não? Ou até quando seu pai trazia aquele doce gostoso, só que só tinha um e você precisava dividir lá com seus irmãos. E óbvio que é um gesto de bondade saber dividir com os outros o pouco que tem, né? Mas também tem uma memória, uma falta, uma escassez que fica aí dentro de você e você não sabe quando virar um outro doce, por exemplo. São pequenas situações que vão acontecendo com você lá na infância, durante sua vida, mas fica tudo gravado aí no seu inconsciente. Então perceba que todas essas memórias de dor, memórias de escassez, elas vão ter um reflexo direto aí na falta de dinheiro hoje. Que ao invés de você conseguir ver a possibilidade de ganhar o dinheiro, você fica vibrando, fica ali sentindo dentro de você apenas coisas que faltam, de tudo que você acredita que não recebeu. E quando a gente fica focada nessa falta, adivinha o que acontece? Falta mais ainda. Essa é uma lei universal, pois quando você pensa, você sente, você vibra para ter mais dinheiro, ele vem. Simples assim. Mas quando você realmente está ali vibrando, sentindo essa falta, ele falta mais e mais e mais. Pois é o que está lá no seu inconsciente, você não percebe que está vibrando isso. Às vezes até percebe, mas não consegue mudar. Então eu sei que você pode dizer, tá, Fran, então como eu mudo isso? Resgatando essas memórias de dentro de você, dando um outro sentido para elas, encontrando não a falta, mas aquilo que realmente você recebeu dos seus pais. E a partir de tudo que aconteceu, não existe culpados. É o que você está fechado aí na sua dor, na sua falta, seus movimentos sistêmicos, que eu mostro como abrir esse fluxo de receber da vida, esse fluxo do dinheiro, esse fluxo de poder se sentir amada. Então, nessa mulher que ganhou dinheiro se resgatando. Quando a gente quer realmente, a gente consegue qualquer coisa, né? Quando eu fui fazer a inscrição, eu não tinha o dinheiro, eu não tinha. E aí, eu não tinha, né? Eu não tenho mais cartão de crédito. E aí, como eu disse, destravou a prosperidade, o dinheiro veio, né? Porque assim, eu entreguei para o universo, eu falei, eu quero, e eu vou corresponder, e eu sei que você vai me trazer de volta. Eu tenho altas conversas com o universo. E aí, veio, sim, ele fez em 3 vezes, mas se eu quisesse pagar de uma vez, eu pagaria, né? Porque a prosperidade veio já logo no primeiro mês. Não é que veio lá na frente. Na primeira semana do resgate, eu ganhei o que acho que começou em fevereiro, o resgate, né? Na primeira semana, eu ganhei o que eu ganhei em janeiro inteiro. Eu ganhei na primeira semana do resgate. Aí eu falei assim, nossa, né? Realmente funciona isso. Eu sou taróloga, né? Sou terapeuta. E aí eu tinha clientes, mas assim, os clientes não indicavam ninguém. Então, ia mais devagar. Agora, não. Agora as pessoas, elas acabam de fazer uma ação comigo, elas falam, nossa, eu vou te indicar pra fulano, pra ciclano, pra não sei quem, pra não sei o que lá. E assim, sempre tem gente me procurando agora. Então, por isso que os meus ganhos aumentaram em 100%. E assim, o mês ainda não acabou. Já atingiu 100%. Então, desde que eu tô fazendo o resgate, tem sido uma escala, né? E aí tem uma outra questão que as mulheres me trazem muito, que é, Fran, eu não tenho tempo, com a pandemia, tá todo mundo dentro de casa, eu tenho que fazer comida, limpar a casa, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar dos maridos, pois ninguém pode sair de casa. Eu não aguento mais. Faço tudo sozinha, não tenho tempo pra nada. E aí eu te falo, claro que você não vai ter tempo, mulher.
Você tá andando em círculos e nem percebe, se enchendo a cada dia de mais e mais coisa para fazer. Porque enquanto você estiver aí presa lá com o problema de relacionamento com a sua mãe, brigando com a sua mãe internamente, você mantém essa dor aí. E eu sei que você pode dizer, tá, Fran, mas o que isso tem a ver com o fato de eu não ter tempo, de estar toda atolada de coisa aí para fazer na minha casa? E aí eu te digo, pera aí que eu já chego lá. Muitas provavelmente tiveram a sua mãe, onde a sua mãe também cuidava de tudo em casa e você apenas está repetindo um padrão. Isso esgota a sua energia, isso passa o dia fazendo com que você não consegue terminar nada. É assim ou não é? Mas agora eu te pergunto, por que que tem mulheres que conseguem fazer tudo isso e ter tempo para elas e outras mulheres não? Qual que é esse segredo? E é basicamente o porquê da sua falta de energia. Essa falta, ela está concentrada aí em você. A sua energia está concentrada nos padrões que você aprendeu quando era criança, ou em memórias de dor de briga, essas coisas mal resolvidas aí do passado, que vem trazendo muitos anos de repetição. E mesmo nesse processo com seus familiares, provavelmente você está brigando com seus filhos, gastando uma energia não estando bem com a sua profissão, porque aquela promoção que você quer nem chega, porque tudo que você faz no trabalho não é suficiente, você continua com os problemas de relacionamento com seu companheiro, não se sentindo amada, onde ele não te reconhece, ele não reconhece aquilo que você faz. E aí você fica aí, muito braba, brigando com todo mundo. É assim? E aí eu tenho certeza que você está fazendo as coisas que não é para você fazer, isso vai consumir o seu tempo. Se você determinar que a partir de hoje você vai dar tempo para você, se você fazer o seu processo se resgatando, assumir o seu lugar de hierarquia na família, porque tudo isso tem origem na lei da hierarquia. Como dizia Bert Hellinger, você precisa estar no seu lugar na hierarquia familiar. Então você precisa estar pequena para os seus pais, para que você consiga estar grande para o mundo. Fazendo isso, a sua energia volta e vai te sobrar tempo. Você transborda, eu te garanto que é o que aconteceu com essa mulher aqui e com muitas outras mulheres. Dá uma olhada. Nesse momento de pandemia, todo mundo dentro de casa, eu tenho 2 adolescentes, uma criança, aí eu trabalho online, meu marido também, e me vi limpando, sou uma virginiana, e eu me vi limpando mais do que sempre, organizando tudo, criança para fazer atividade de escola, e o pessoal, assim, curtindo o momento, tudo ficando para mim. E comecei a me sentir extremamente sobrecarregada a um ponto que eu comecei a me achar escravizada no contexto. E essa questão dos homens não serem participativos, eu estava reproduzindo da minha mãe. Então é aquela coisa, você faz tal coisa para mim, não fez na hora, ai, fica demorando, eu vou lá e faço. Ah, eu não fiz direito, então se é para não fazer direito, eu vou e faço. E isso estava me sobrecarregando num grau que eu estava ficando doente, meu relacionamento estava ruim. Aí teve um dia que você falou assim, gente, a gente ainda não tem o dom da telepatia, fala. E esses dias eu estava falando de você com uma cliente. Nossa, sem perceber, eu cheguei no momento dela que ela estava assim, num grau de depressão profundo. Aí ela falando, ninguém me ajuda, a mesma situação. Eu falei, mas você pede ajuda? Porque quando eu comecei a pedir, eles foram tão solícitos, tão prestativos. E aí, assim, no fim, ele falou assim para mim, olha, eu não sei, na semana do resgate, ele falou assim, eu não sei o que é que você está fazendo aí. Mas se você passou cartão de crédito, fala aí quanto custa que eu faço questão de pagar. E aí nós temos outras questões comuns que chegam até mim, que é, Fran, eu me sinto perdida, confusa, tenho medo, eu não sei se o programa do resgate é pra mim, será que eu consigo? Respira! Eu te digo que sim, mulher, você consegue. Você acredita que você não tá sozinha, porque 90% das mulheres chegam aqui no programa falando, Fran, eu tô confusa, eu tô perdida, eu não estou encontrando nada, nem um e-mail não chega pra mim. Então, gente, eu vou pedir pra você nesse exato momento, sério, para um pouco. Para um pouquinho para entender como funciona a visão sistêmica.
E olha só, quando você fica reafirmando o tempo todo, eu tô perdida, eu tô confusa, você não percebe, mas você fica totalmente vulnerável com as questões da vida. Eu sei que você pode dizer, como assim, Fran? Não tô entendendo nada disso. Calma, é assim. Nesse exato momento de confusão que você tem que parar, respirar, ver quem está no comando da situação. Você ou alguém vai vir aí para te salvar, às vezes você espera isso, como acontecia lá na relação que você tinha com a sua mãe, quando você era uma criança. É assim? Você não ficava esperando sua mãe te salvar? O primeiro passo, então, é para, respira e repete isso para você. Toda vez que você disser, eu tô confusa, eu tô perdida, você automaticamente se coloca nesse lugar, ou seja, nesse padrão onde você acha que o outro tem que te salvar. Você fica no papel de vítima e nem percebe, mulher. E aí você pode me questionar, tá, Fran, mas eu não sei onde ir mesmo, é sério. E eu te respondo, sabe sim. Olha pra você. Você sabe quem você é. Você está feliz com a sua situação hoje? Você tá até aqui, você chegou nesse vídeo. Agora olha aí pra dentro de você e veja, real, as possibilidades que tem aí. Quais são os caminhos que estão se abrindo? E aí você escolhe. É só escolher, porque eu já te digo, a vida se trata de escolhas mesmo. As escolhas que nós fazemos todos os dias, minuto a minuto. É uma sequência. E aí, eu sei que você pode dizer, ah, Fran, mas eu tenho medo, eu não tenho coragem. E eu costumo falar para as mulheres do resgate o seguinte, tá com medo? Vai com medo mesmo, a gente sempre vai ter medo. Se você tá aqui no grupo do Facebook das Mulheres Prósperas, você já percebeu que muitas chegam aqui na mesma situação que você. E isso é bom, porque indica que você não tá sozinha. Esse medo, ele acaba desaparecendo naturalmente. Esses medos que você tem hoje, que são aí as memórias que você tem gravada, né? Lá nas suas células, lá no seu inconsciente, quando você era uma menina. E na medida que você vai fazendo as vivências, muitas fichas vão caindo. Essas memórias vão ficando lá no passado, em ordem, na medida que você vai resolvendo uma coisa atrás da outra, lá dentro do programa do Resgate do Feminino. E, gente, já na Semana da Mulher Próspera, eu já comecei a recuperar essa energia. Que eu falei, eu sou muito nova, eu tô me alimentando direitinho, eu tô fazendo tudo bonitinho. Por que que eu tô tão desgastada e exausta desse jeito, né? E aí na Semana da Mulher Próspera eu já falei, eu vou me inscrever, eu tava com medo, receosa, participei de toda a Semana da Mulher Próspera e ali que eu vi que eu já tava recuperando essa energia, eu falei, é agora. E eu fiquei com medo, óbvio, né? Porque é tudo muito novo. No resgate do feminino, gente, eu recuperei não só essa energia, mas eu resgatei tanta coisa, né, Fran? Porque eu resgatei a minha sorte. Eu fui resgatando, eu fui cuidando da minha criança. E esse olhar que a gente tem, que eu falo, eu já fiz tanta coisa, e eu falei, quem não fez o resgate não fez nada ainda. Eu relacionava muita abundância com dinheiro. E não é isso, gente. A hora que você começa a ver onde tem abundância, você vai falar, não acredito nisso. Como eu faço parte de um todo. Eu resgatei, inclusive, gente, até o dinheiro. Você não lembra, Fran, que eu postei? Lembro. Eu postei que eu fiquei com medo de falar, eu vou investir, não sei se eu vou investir, eu tô com medo de faltar, né? Falei, não, eu vou cuidar de mim, tá na hora. E aí, no mesmo dia, um dia, gente, eu fiz o dinheiro de volta. Eu até postei lá no grupo, eu falei, eu recuperei o dinheiro. Então, mulheres, depois de todos esses anos e agora ensinando no programa do Resgate do Feminino, através das vivências, das constelações familiares e também em outros espaços onde eu tive a oportunidade de dividir esse meu conhecimento na prática, eu vi mudanças tão profundas nas mulheres, mudanças tão incríveis. Essas mulheres que aplicaram esses conhecimentos e que se permitiram mudar de vida, elas mudaram de profissão, elas focaram realmente no que é importante e agora elas têm propósito para acordar todos os dias. Essas mulheres, elas me emocionam demais. Elas realmente me surpreendem e continuam me surpreendendo dia após dia, pois toda hora elas trazem algo novo que é maravilhoso. Olha a abundância, a prosperidade que é isso. E é com essa sequência simples que eu
transferir pelos movimentos sistêmicos das constelações familiares que essas mulheres conseguem gerar tantos resultados na vida. Elas levaram esse meu trabalho, essa minha experiência para muitas vidas, influenciaram muitas outras mulheres. Elas estavam realmente comprometidas e abertas com a própria transformação. Então buscavam um autoconhecimento, encontrar a sua cura aqui nesse processo, resgatando, resgatando, resgatando. Então eu te digo que se você está aqui, se você está comprometida, se você sente que esse é um chamado para você, se for esse o seu momento, esse conhecimento ele será para você uma ponte que vai te abrir todos os caminhos possíveis e ao mesmo tempo ele vai te levar de volta para você mesmo. É uma ponte que precisa ser feita, né? Ela é muito preciosa entre você, o seu feminino, entre as mulheres do seu sistema. Muitas mulheres, elas estão me procurando lá no privado, nas mensagens que eu recebo pelas redes sociais. Elas me perguntam sobre como fazer para ter um conhecimento, um conteúdo mais avançado, um atendimento mais próximo comigo, mais próximo daquilo que eu ensino para essas mulheres que vocês viram nos depoimentos. E de fato eu ofereço para essas mulheres um programa que eu chamo do Programa do Resgate do Feminino. E é para aquelas que querem destravar a sua vida, aprofundando, né? Destrava a vida em poucas semanas mesmo. É uma sequência de vivências das constelações familiares. É um passo a passo para você encontrar um caminho com uma orientação daquilo que tem que ser feito para solucionar as dificuldades, seja financeira, na falta de prosperidade e finalmente você poder ser essa mulher empoderada, dona de si, que se sente realizada mesmo, né? É nesse programa eu posso fazer um encontro olho no olho, trazendo as vivências dos movimentos sistêmicos das constelações em conjunto com outras mulheres, porque é ao vivo que eu vou saber de verdade das suas reais condições, das suas dificuldades, das dificuldades dos seus relacionamentos e dessas amarras aí da sua vida. O programa do Resgate é um acompanhamento terapêutico totalmente online, feito com um grupo de mulheres, onde eu disponibilizo as vivências das constelações familiares. E aí depois de você assistir essas vivências, nós nos encontramos a cada 15 dias. São 5 semanas de acompanhamento profundo, tudo online, feito aí da sua casa. E todas as mulheres que entram no programa, quando elas assistem a primeira vivência das constelações, elas já percebem que tudo que elas tentam fazer até aquele momento eram ações externas. É como aquele dia que você tá com aquela dor de cabeça, por exemplo, e simplesmente vai lá e toma um remedinho. A dor de cabeça, ela passa, mas você não foi atrás da causa dessa dor de cabeça. Você apenas resolveu o problema ali, a superfície, como todo mundo faz. E aí mora o grande problema. Muitas das coisas que as mulheres fazem resolvem apenas mentalmente, a superfície. Logicamente, com um remedinho. Mas como você não descobre a origem, a raiz da questão, o problema vai lá e volta. Por isso que você sente que não sai do lugar. É isso que acontece com você ou não? Então, para pensar um pouquinho. A maioria das coisas que acontecem, que as mulheres ficam às vezes doentes ou com depressão, ou não conseguem fazer as coisas, né? Tudo isso é uma coisa que começou muito pequena e lá na infância. E se a gente não resgatar isso internamente, a gente não vai conseguir ir para frente. A gente tem que ser a gente mesmo. Só que sozinho a gente não consegue. Isso não está escrito nos livros, isso não está escrito, também está nas terapias que ajudam, mas assim, tem que ter algo a mais. A gente tem que sim resgatar aquele feminino, que é uma coisa delicada, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito acolhedora. Porque tem bastante coisa que a gente esconde, né? Que a gente diz, não, eu não vou olhar para isso aqui, porque isso aqui me machuca, né? Então eu não vou olhar para isso daqui. Só que tem coisas que a gente não consegue ver, que a gente faz por repetição, né? E com certeza essa visão que eu tinha era, eu estava repetindo, eu não estava vivendo, eu estava só repetindo. Essa semana ainda eu vi algo nesse sentido, sobre repetir, sobre que a gente não vive a nossa vida, a gente repete o que os nossos ancestrais viveram, né? Até a gente dizer, não, eu vou viver a minha vida, eu vou viver a minha liberdade, né?
E aí foi o que aconteceu. Então, quando a Fran me guiou por alguns caminhos, né, lembrando de como eu era criança, de como era a minha infância, a minha adolescência, de repente eu vi que eu enxergava todos da mesma forma, né? E aquilo me trazia e aquilo era muito complicado para mim, né? Era muito difícil, eu não conseguia, com certeza eu não conseguia fazer muitas coisas, né, em várias áreas da vida, porque aquilo ali estava entroncado. Era uma visão distorcida. Eu estava apegada a um relacionamento, estava apegada ao meu emprego, estava apegada e sempre trazendo aquela coisa sofrida, porque a gente fica agarrado, então a gente tem que soltar isso para que flua. Aqui no programa nós tratamos a raiz do seu problema e não superficialmente. É por isso que quando você participa da primeira vivência, você já percebe os resultados na hora, pois muitas chaves elas já vão virando. E eu já te mostrei que os resultados eles aparecem. E todas essas mulheres ficam imensamente agradecidas ao universo por ter colocado elas lá. Então, gente, deixe que eu te mostre o que é tão especial dentro do programa do Resgate do Feminino, aquilo que transforma a vida de tantas mulheres. Na primeira semana, você vai entender a história que aconteceu antes de você nascer, antes da sua concepção, lá com a sua ancestralidade, a sua raiz. Lá você vai entender o que é o feminino, como ele foi perdido ao longo do tempo e o que isso gerou, qual que é o preço que nós pagamos, porque as consequências são muito grandes. E você vai aprender como resgatar esse feminino, a sua força de ser mulher, porque eu sei que muitas vezes nós desejamos ou fomos obrigadas a ser homens, a usar a nossa força masculina, a ter essas atitudes de homem para sobreviver mesmo na sociedade, que vem junto com todos os padrões de comportamento que é passado lá de geração em geração em geração. Então, bora resgatar esse feminino. Na segunda semana, nós começamos a aprofundar em um conteúdo que você não viu na Semana da Mulher Próspera. Nós vamos resgatar essa criança ferida interior aí, né? Hoje ela tá muito ferida, mas a gente vai utilizar profundamente os movimentos sistêmicos da constelação familiar. Nós vamos olhar, cuidar dessa criança interna que escutou lá da mãe e do pai que era feia, que não sabia fazer nada direito, que era burra, que não devia ter nascido. E eu sei que isso é muito dolorido para você. Eu sei que dói olhar isso, gente. Mas essa criança tá aí abandonada, triste, deprimida. Ela precisa ser vista para que você possa viver plenamente, para que você possa desenvolver a sua criatividade, conseguir brincar e trazer a alegria da criança aí de dentro de você, tá bom? Depois, na terceira semana, nós iremos trabalhar os movimentos sistêmicos da nossa adolescente. Essa vivência eu chamo de harmonia do feminino e nós vamos olhar para essa adolescência que muitas vezes foi reprimida, ouvindo sempre, não use esse decote, não use essa maquiagem, não seja uma moça fácil, não seja uma moça vulgar. Homens, os homens traem, os homens ferem, não deixa ninguém te fazer de boba, você não percebe, mas tudo isso fica aí, ó, registrado nas suas memórias, no seu inconsciente. Às vezes, essa adolescente reprimida está totalmente emaranhada por uma questão de trauma que você nem lembra que tem, mas que dão seus sinais até hoje. E quando você vai lá se relacionar com alguém, você não consegue nem receber um elogio, ou quando não consegue trazer essa força interna de vida, resgatar essa adolescente, ela traz vitalidade, tesão pela vida, tesão pelo corpo, a sua sexualidade, ela traz o prazer pra gente fazer o que a gente tem que fazer. E aí depois de passar pela adolescente, nós vamos para a quarta semana olhar para a mulher que você é hoje. Muitas de nós fomos apanhando, né? Estamos em relacionamento sem perceber, lá com a criança ferida. Quando aparece a primeira dificuldade, quem grita e chora é essa criança que ouviu que não era capaz. Isso atrapalha muito a maturidade da mulher, inclusive na tomada de decisões da sua vida. Quando nós resgatamos essa mulher madura, autorresponsável, que sabe da sua sombra, que sabe da sua força, você poderá ir
mais inteira para sua vida, mais completa, integrada. Você vai entender por que você se sente tão cansada, despedaçada, enquanto todo mundo diz que você dá conta, que você é forte. Vai largar esse peso aí que carrega, se reconhecendo no seu pior, mas para acessar o seu melhor. Você vai acessar os portais da vida nova através da mulher que você é hoje. E nesse movimento eu chamo de portais da vida nova. Depois de passar por isso, nós vamos para a 5ª semana fechar o programa das 5 semanas, que são 35 dias de pura transformação, de resgate. E a gente fecha com chave de ouro. Nós vamos fazer um processo iniciático com o nosso ventre, com o nosso corpo, que é o nosso sangue sagrado da vida. Sim, a conexão pura com o nosso útero. Nós vamos acessar o poder da criação que gera vidas, que é o nosso útero. Nós vamos aprender a nos conectar com este útero para gerar muitas coisas, inclusive a prosperidade, mudando a nossa realidade aí, executando os nossos sonhos, os nossos desejos. Imagina você vivendo aquilo que você quer viver. É possível. Vamos nos reconectar com esses ciclos internos do nosso corpo, entender por que às vezes eu tô tão irritada, por que às vezes eu quero ficar mais quieta, por que às vezes eu tô mais para fora, mais disponível, mais extrovertida, por que eu trabalho tanto, por que eu tenho pouco resultado. Nós vamos aprender a lidar com cada fase de forma bem diferente, respeitando o ciclo, sabendo que temos que ter mais facilidade ou mais dificuldade, fazer as coisas como elas precisam ser feitas. Nós vamos aprender a fluir no curso natural das coisas e várias conexões acontecem nesse processo iniciático. É como se realmente as células fossem criando conexões de vitalidade, de saúde, trabalhando inclusive a TPM, as questões hormonais e tudo que a gente vai carregando aí muitos e muitos anos. Essas são as vivências, os movimentos sistêmicos das constelações familiares que você vai assistir no programa do Resgate do Feminino. Tudo isso online, no conforto da sua casa, numa área exclusiva de membros, onde eu respondo pessoalmente num canal de acesso direto a mim. E também com os nossos encontros a cada 15 dias ao vivo, onde a gente vai poder conversar sobre tudo aquilo que você vivenciou, tirar suas dúvidas, fazer questionamentos e, sobretudo, aprofundar a cada assunto. E aí agora você me diz, quanto custa todas essas sessões de terapia que você já fez? Quantas vezes nessas sessões você fica lá envolvida e não consegue ter grandes avanços? E eu sei que essas terapias te trazem consciência, que te trazem mais clareza, mas que de alguma forma isso não reverbera no seu corpo. Você não vê o como fazer isso na prática. É assim ou não é? Eu já venho de um trabalho de autoconhecimento há mais ou menos, há quase 4 anos. Uau! Não, vamos colocar uns 3 anos e meio, porque há quase 4 anos eu sofri um acidente, eu quase morri nesse acidente. Então, eu comecei a buscar o autoconhecimento em 2016 para 2017. Então, no final desse ano faz 4 anos. Uau! Então, eu já fiz vários processos, mas existem camadas que são muito profundas e que, embora os processos tenham me ajudado bastante, né? Eu honro todos eles, fiz psicoterapia, fiz Theta Healing, fiz constelações familiares. Cada um deles, fiz processo de coaching individual, fiz 3 processos de coaching individual. Eu tinha muita memória de rejeição, de abandono, crenças de não merecimento, crença de incapacidade. E aí, eu tenho áreas da minha vida que são simplesmente nulas. E que eu morro de vontade de que essas áreas floresçam, sabe? Floresçam, frutifiquem. Eu nunca tive... A postura do eu nunca tive um relacionamento saudável, equilibrado. E eu morro de vontade de ter minha família, de ter filhos. Eu já tenho 38, quase 39 anos, então eu ficava assim, né, antes de me tratar. Meu Deus, é uma corrida contra o tempo, eu não vou conseguir. E aí eu só piorava, porque aí essa ansiedade me fazia escolher mal. Porque quando você tá na urgência, você não observa direito, né? Sim. Então, acabava com essas experiências me deixando mais frustrada. E eu pensava, não é pra mim. O amor não é pra mim. Ter família não é pra mim. E eu venho de uma família que todo mundo
reforça isso, né? Então cobra, né? E aí eles falam, é muito egoísmo da sua parte pensar dessa forma. Mas eles não entendem que é um bloqueio. Na verdade, assim, eu quero, mas não sei como conseguir. Um outro ponto importante que as mulheres me trazem é o quanto você já gastou com a sua saúde por não saber a origem do problema. Muitas que chegam até mim têm enxaqueca, miomas, mulheres que investem muito tempo e dinheiro para recuperar a sua saúde e que depois de um tempo o problema simplesmente volta. Você já se perguntou se a causa de tudo isso é uma questão física mesmo ou se tem uma relação emocional? Onde que está a origem dessa sua dor? Vejo pelas mulheres que me procuram que saber a causa ajuda muito no tratamento de saúde. Quantas mulheres que já passaram por mim com problemas até para engravidar e quando entenderam o motivo real pelo qual elas não engravidavam, semanas depois elas já estavam grávidas. E ai, gente, obviamente agradecida por estar vivendo isso, né? Por toda a orientação que receberam. Então, quanto que vale isso? Mas agora, para você, mulher, que está assistindo esse vídeo, que está caminhando aqui comigo nessa jornada da Semana da Mulher Próspera, eu vou compartilhar com você uma situação que não aconteceu nas turmas anteriores do programa do Resgate do Feminino. Para você que me acompanha já há algum tempo, você sabe que a cada inscrição do programa do Resgate que eu faço, só aumenta o número de mulheres inscritas. Pode ver aí pela quantidade de vídeos com os depoimentos que só cresce a cada dia. Isso é maravilhoso, pois prova que as mulheres do programa estão alcançando os resultados que desejam. Eu amo esses depoimentos, eu vibro muito, 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 muito. E é claro que você deve saber que quando eu abro as inscrições, eu ofereço vários bônus gratuitos. Um deles é uma constelação familiar em grupo, é uma vivência extra, em pequenos grupos de mulheres do programa diretamente comigo, justamente porque eu quero que você saia daqui com resultados que você procura para sua vida. Então eu faço tudo isso e mais um pouco para que você chegue onde você quer chegar. Mas dessa vez eu vou ter que limitar a quantidade das constelações familiares, pois cada atendimento demora de 2 a 4 horas. Isso demanda muito tempo e muita energia minha. Então eu acredito que se você chegou até aqui nesse terceiro vídeo, que ficou até bem longo, é porque realmente você está interessado em fazer parte dessa nova turma. E assim eu criei para você um grupo VIP lá no WhatsApp para as mulheres que querem fazer parte do programa do Resgate do Feminino. E eu vou te falar como vai funcionar. É bem simples. Então vamos lá. Na próxima segunda-feira, no período da manhã, geralmente por volta das 9 horas, eu vou abrir as inscrições para a nova turma do programa do Resgate do Feminino. E as mulheres que estiverem cadastradas nessa lista VIP do grupo do WhatsApp, elas vão receber esse link da inscrição com 3 horas de antecedência. 3 horas, gente, ou seja, das 6 horas até as 9. Dessa forma, as que mais precisam e que querem o programa, elas conseguem se organizar e garantir os seus bônus antes de todo mundo. Só para você saber, nas turmas anteriores do programa do Resgate do Feminino, a constelação familiar em grupo era feita para todas as mulheres que se inscreviam no programa. Mas agora isso mudou, porque por conta de uma limitação física mesmo, de tempo e pela quantidade de mulheres me procurando, né, e procurando o programa do Resgate. Então eu vou fazer um sorteio, sim. Aí você já resgata a sua sorte também. Essa foi a forma mais justa que eu encontrei para atender todas as mulheres, todas vocês, pois nós já somos mais de 30 mil mulheres inscritas na Semana da Mulher Próspera e é impossível atender todo mundo. Então eu vou sortear 20 mulheres para você constelar comigo em pequenos grupos de constelações familiares. Vai ser incrível! Mas ó, esse bônus do sorteio, ele só vai ficar disponível para quem estiver dentro do grupo do WhatsApp, pois eu quero dar prioridade para você que está aí engajada, interessada, que já decidiu, deu sim para você resgatar tudo que precisa ser resgatado. Então eu vou repetir, só vai participar do sorteio as 20 mulheres que vão constelar comigo em grupo, as inscritas nessa nova turma do programa do Resgate do Feminino
que estiverem no grupo do WhatsApp, que é onde eu vou liberar o link da inscrição às 6 horas da manhã da próxima segunda-feira, para que você decida entrar de uma vez por todas nessa nova turma e destravar essas amarras da sua vida. Eu vou te dar mais um motivo para você se resgatar. Além do sorteio das 20 vagas da constelação, eu ainda vou te dar um desconto de R$300 para você entrar no programa do resgate. Esse é um desconto válido para o final do primeiro dia das inscrições. Ou seja, é só segunda-feira, tá bom? Na segunda eu vou contar tudo. Então agora tá com você. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo, entra no grupo do WhatsApp das mulheres que vão receber o link exclusivo com 3 horas de antecedência. Assim você tem a chance de constelar comigo. É isso aí. Agora rola para baixo, lá embaixo, deixa para mim o seu comentário do que você aprendeu hoje. E se você gostou do que você aprendeu, convide uma outra mulher. Eu te vejo na segunda-feira no último vídeo. Até lá, espero você. Então, eu acho que mais importante do que olhar para a dificuldade é olhar para o desejo e quais são as possibilidades a partir do desejo, né? Acho que se tem alguém aí que está achando que não vai conseguir pagar, que não vai conseguir fazer, porque vai mexer com muitas estruturas e vai mesmo, fica um pouco, né? Fica um pouco com essa questão antes de dizer não, né? Porque é uma questão assim, de olhar qual é o cenário, esperar, conversar, negociar e ver se é possível e fazer, né? E eu acho que, assim, e isso é para a vida, né? Porque essas pequenas dificuldades, elas são treinamentos para as grandes, que vêm e com grandes benesses, né? Porque uma grande dificuldade geralmente traz uma grande maravilha, né?